Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my Comunicando. Em Brasília, 1h32 da tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado, hoje 11 de abril de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. O governo Bolsonaro confirma o pagamento do 13º do Bolsa Família esse ano. Foi durante cerimônia na manhã de hoje, em comemoração aos 100 dias de governo. O presidente revogou 250 atos de outras gestões e assinou 18 iniciativas, incluindo o projeto de lei complementar que dá autonomia ao Banco Central do Brasil e outro projeto que regulamenta o ensino domiciliar. O senador Jorge Cajuru foi implacável em perguntas ao diretor executivo da Vale, Gerd Peter Popinga. O líder do PSB no Senado presidiu a abertura e o encerramento da reunião de hoje da CPI de Brumadinho. Vamos ver. Aqui tem uma denúncia muito grave, que infelizmente não poderá haver a aprovação do requerimento, porque pelo regimento a necessidade de 6 senadores. Estamos em 3 aqui, entre os membros desta CPI, lamentavelmente. Eu fui apurar. E pasmem, senhoras e senhores do país, nós estamos tratando de um crime ambiental. Posto isto, estão envolvidos, na opinião de um país inteiro, criminosos. São tratados como criminosos. Só que entre os criminosos existem os lambaris e os tubarões. Perfeito? Antes do senhor Guedes, que era tão forte quanto ao presidente Fábio, chegar aqui e gentilmente nos atender, porque ele tem direito a habeas corpus, poderia estar em silêncio. É necessário que se faça essa justiça. Outros vieram, um inclusive ficou em silêncio, o japonês lá, o Makoto, né? Ele só falava, excelência, eu prefiro ficar em silêncio, o tempo inteiro. Mas descobrimos, e essa CPI tem o dever de investigar esta denúncia que eu trago. Estes que vieram aqui, por incrível que pareça, tem o mesmo escritório de advocacia em Belo Horizonte. E essa CPI, através de requerimento que eu vou apresentar na próxima reunião, que está pronto com a minha assessoria ali, vai querer saber do patrimônio desses lambaris que vieram aqui, porque, com todo respeito, sem desrespeito ao senhor, o senhor é um tubarão, ou seja, pela sua qualificação. O senhor recebeu bons salários, um homem que trabalhou no exterior. Então, o senhor tem dinheiro para pagar advogado, isso que eu quero dizer. Os que vieram aqui antes não poderiam ter 5 milhões de reais o valor cobrado por cada um daqueles que vieram aqui até agora. 5 milhões cada ação. Do escritório mineiro, que no requerimento temos o nome, temos tudo. Então, quem é que está pagando esses advogados? Para estes que vieram aqui, não falaram nada, todos ficaram indignados, o Brasil inteiro, ninguém falava nada, ninguém respondia, ninguém culpava ninguém, pelo contrário, inocentava a Vale, inocentava os diretores, né? Aliviava a cara dos diretores, né? Com a maior vergonha, ou sem nenhuma vergonha. Então nós queremos saber se é a Vale quem está pagando esses honorários de cada um. 5 milhões é o preço desse escritório de advocacia de Belo Horizonte. Posto isso,
Senhor Guedes, permita aqui uma pergunta que não é desrespeitosa, não. Que de A a Z qualquer um no Brasil faria. Alguma vez o senhor tomou a água do Rio Doce? Seja sincero. Silêncio, não. Não, né? Não. Por que o senhor não tomou? O senhor e os seus diretores diziam que a água lá não era poluída? Por que o senhor não tomou água de lá? Se o senhor tivesse tomado água de lá, o senhor e os seus diretores, a gente estaria com um problema todo resolvido do meio ambiente do Brasil, aliás. Os senhores diziam que a água não era poluída? Por que o senhor preferia tomar água mineral de supermercados? Excelência, eu não moro eu moro no Rio de Janeiro. Sei, mas o senhor nunca foi lá? No Rio Doce? No Rio Doce fui, mas... Então por que o senhor não tomou água de lá? Excelência, isso aí... Porque o senhor sabia que ela era poluída? Não, Excelência, eu não fui no Rio Doce para tomar água. Eu fui para olhar... Não, mas o senhor ficou lá? O senhor ficou sem tomar água? Água é um negócio que a gente toma toda hora, né? Excelência, nós tomamos água mineral toda hora, isso mesmo. Então, mas a do Rio Doce o senhor não tomou? Não, eu não tomei água do Rio Doce. A do Rio Doce ele não quis tomar, não. Desculpem. Eu vou fazer uma pergunta agora para o senhor e voltar ao relator, só para responder sim ou não. O senhor alguma vez deixou de repassar algum documento ao ex-presidente Fábio Schwartzman em relação à barragem rompida? Responda por fineza sim ou não. Excelência, nunca deixei de passar nada ao senhor Fábio Schwartzman sobre este assunto. Então, só para fechar e voltar ao relator, porque trata-se do mesmo senhor Fábio Schwartzman, o ex-presidente que aqui esteve, ele, na sua opinião, ele é inocente? A culpa toda é das pessoas que Vossa Senhoria escolheu para os cargos técnicos, senhor Guedes? Excelência, existe uma investigação em curso e essa investigação tem investigação interna e investigações externas. A investigação interna é liderada pela ex-presidente do Supremo, Ellen Grace, e auxiliada por vários peritos, e várias autoridades estão investigando. Mas pela experiência do senhor, primeiro... Ele é inocente? Primeiro nós temos... O senhor é inocente, o senhor Fábio? Eu não posso... seria uma leviandade de eu me pronunciar sobre culpa quando não temos nem a causa. Então ainda. Ninguém tem culpa? Primeiro, na sua visão? Excelência, desculpa. Primeiro, a causa tem que ser determinada para depois se atribuir as responsabilidades. Antes da causa, seria leviano de atribuir culpa a qualquer... Mas o senhor acha que o Brasil vai saber que existiu um culpado? Eu acho que as causas... Senão a gente vai ter que fazer uma sessão espírita, uma CPI lá, que lá eles vão contar para nós. Excelência, essas investigações devem estar em vias de terminar. Não sei se vai demorar mais 1 ou 2 meses. O senhor acha que vai chegar à conclusão de um culpado? Eu acho que vai chegar à conclusão da causa e, a partir da causa, podem ser atribuídas as responsabilidades. Senhor Guedes, eu peço a sua sinceridade. O senhor tem filhos? Excelência, tenho 2 filhos. Tem netos? Não, ainda não. Tudo que o senhor está falando aqui até agora, o senhor jura que está falando tudo verdade, nada além da verdade? Excelência, eu juro. Jura? Juro. Pelos seus filhos? Sim, senhor. Ok. O senhor recebia parte de sua remuneração variável conforme metas pré-estabelecidas? Haviam metas relacionadas à segurança das barragens? Ou era tudo relacionado a lucro? Por gentileza, essa pergunta é muito importante. O Brasil precisa saber e precisa da sua sinceridade, senhor Guedes. Excelência, as metas relacionadas ao resultado da Vale, todo empregado da Vale recebia, eram negociados pelos sindicatos com o nosso departamento de RH, e essas metas tinham metas coletivas ligadas ao resultado, tinham, no meu caso, muitas metas estratégicas, muitas ligadas aí à questão estratégicas, como melhorar as nossas vendas, etc. E tinha metas especificamente relacionadas
à segurança e metas especificamente relacionadas à Então, e as metas relacionadas à segurança? Quais eram essas metas, por fineza? Estão prestando atenção? Metas, lucro. A empresa Vale visava isso. Visa, né? Lucro. O senhor pode responder quais eram as metas relacionadas à segurança e em que anos, por gentileza, elas foram atingidas totalmente ou parcialmente? Metas relacionadas à segurança, Excelência, na verdade, tinha sempre uma melhoria em relação ao ano anterior, em termos de vários indicadores, mas tinha também, eu acho que isso é importante a todos realizarem, tinha também penalidades se houvesse fatalidades. Portanto... Alguém foi penalizado? Sim. Quem? Eu fui penalizado e já tirei nota 0 nesse item, porque infelizmente... O senhor já foi penalizado, então? Uma penalidade, nós tivemos uma fatalidade e que me botou esse indicador como zero. Zero? Sim. Uhum. Os outros diretores e o CEO afastado da empresa, o senhor Fábio Schwartzman, eles também recebiam a remuneração dessa forma que o senhor aqui confessa? Os outros diretores, se não ligados diretamente a um negócio, eles recebiam uma média de todos os negócios. Geralmente era assim. E, naturalmente, metas específicas do seu Fábio Schwartzman, eu não poderia dizer. Isso daí era discutido diretamente com o Conselho de Administração. Mas ele recebia também, ele tinha meta também, ele né? tinha. Se o senhor tinha, ele tinha, né? Todos tinham metas. Ele foi alguma vez penalizado? O senhor foi, recebeu 0, e ele? E também foi penalizado. Eu não me lembro, não sei se foi zero. O senhor só não se lembra da nota dele? Não me lembro da nota dele. A nota deve ter sido menor que o senhor, deve ter sido menos 0. Né? A sua foi 0, a dele foi menos. Última pergunta para que o relator Carlos Viana siga com uma sequência maior de perguntas e o senador Randolfo Rodrigues assuma aqui a presidência por fineza. Abaixo, senhor Guerdi, de qual nível hierárquico a remuneração era apenas fixa? Ou seja, qualquer funcionário, incluindo aí um faxineiro, uma copeira, recebiam parte da remuneração variável? Ponto de interrogação. Responda, por gentileza. Excelência, todos os empregados da Vale, empregados diretos da Vale, recebiam uma participação de resultados. E isso até copeira, até faxineira? Se for um empregado direto da Vale, sim. Os terceirizados tinham outra dinâmica. Mas todos empregados, isso era negociado com os sindicatos, todos recebiam participação de resultados. Saio triste, né? Meta, lucro, remuneração variável, todos, e 310 mortos, e os seus familiares não receberam rigorosamente nada até agora. Aqui a gente precisa lembrar de uma confissão feita. Senhor Guerdi, o senhor Alexandre Campanha, ele confessou aqui nesta CPI, ele confessou ter mantido, vou ler porque são palavras dele, ter mantido contato com os engenheiros da TUVSUT. Então ele confessou. Aí cabe então um questionamento. Vossa Senhoria sabe disso? À época, era comum pessoas de alto escalão da empresa Vale manterem contato direto com engenheiros das empresas terceirizadas? Responda, por gentileza, com substância. Preciso da sua substância. O senhor é um homem forte, filho de alemão. Alemão não tem medo de nada, embora o alemão seja frio, né? O alemão parece que nasceu no Polo Norte, é glacial por natureza. Então não seja glacial. Responda isso aqui, que é importante. O senhor Alexandre confessou isso aqui. Excelência, eu não sei, eu desconheço o fato do Alexandre Campanha ter conversado diretamente com engenheiros da TUVSUT, mas a área dele é a área responsável para coordenar as auditorias
externas de O estabilidade senhor quer dizer que não tinha conhecimento disso, à época? da Tuvisud? Não, do que ele relatou aqui, do que ele confessou aqui, que ele mantinha contato com os engenheiros da empresa. Não tenho essas informações. Isso é o quê? Omissão ou desinformação de Vossa Excelência? Isso é a delegação por especialidade. Eu não tenho informações sobre estes contratos negociados entre a área de suprimento e a área técnica para laudos de estabilidades. São 130 barragens, eu não tenho essas informações todas detalhadas. Satisfeito? Não satisfeito com a resposta. Não, o senador Fico satisfeito Cajuru. apenas de saber que aqui hoje nós estamos diante de respostas com direito à ocultação, conforme o senador Randolph já observou, Omissão. e agora omissão. Perfeito? Ocultação, omissão. Isso para mim é crime, não? Agora, Sr. Guedes, o senhor está afastado da empresa Vale, perfeito? Sim, Mas o senhor é estatutário, portanto, continua tendo os seus rendimentos lá, não tem? Sim, Excelência. O senhor pode dizer a essa CPI qual é o valor de seus rendimentos da empresa Vale, pela sua qualificação, pelo seu trabalho? Excelência, eu vou me desculpar, mas eu poderia lhe encaminhar isso posteriormente. O senhor pode mas encaminhar que ficará internamente eu não gostaria, só para o nosso trabalho. Eu não gostaria de expor isso em público. É porque o senhor deve ganhar um salário extraordinário, excepcional, para defender a Vale, como o senhor defendeu aqui hoje. Né? E para defender seus colegas, como o senhor defendeu. Por exemplo, a última pergunta minha, porque realmente chegamos à exaustão, relator Carlos Viana, e creio que todos e todas aqui. Ajude a gente a entender uma coisa. O senhor Alexandre Campanha, diante de um questionamento feito pelo relator Carlos Viana, ele confessou nesta CPI ter mantido contato com os engenheiros da Tuvisud. Então, Vossa Senhoria repete o que disse a mim, que não sabia disso à época, e concluo, pelo menos essa pergunta, não é possível que o senhor não responda. Era comum pessoas de alto escalão da Vale manterem contato direto com engenheiros das empresas terceirizadas, senhor Guedes? Excelência, se eu definir alto escalão, certamente diretor executivo não, diretor de departamento, que são os meus subordinados, não, mas a área do Alexandre Campanha, que é um gerente executivo, que seria, digamos assim, um médio escalão, os subordinados dele com certeza tinham. Agora, se ele teve ou não teve, eu não posso dizer porque eu desconheço. O Alexandre Campanha era subordinado a quem? Ao diretor de departamento Lúcio Cavalli. Lúcio Carvalho. Cavalli, desculpa, Cavalli. Cavalli. Tá na lista. Lúcio Cavalli. Ele está na nossa lista aqui. Lúcio E o senhor era subordinado a quem? Eu era subordinado ao diretor-presidente Fábio Schwartzman. Eu concluo, senhor relator Carlos Viana, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras, eu concluo que até agora não há nenhuma dúvida que nós estamos, mesmo que enxugando gelo, nós estamos diante de informações preciosas. O relator terá condições de fazer um relatório implacável, mesmo não tendo a colaboração de ninguém, pois o que eu vejo até agora aqui, como um simples cidadão e um simples ser humano que sou, relator Carlos Viana, e senhoras e senhores, o que eu vejo até agora aqui, sabe o que é? Ação de amigos. É uma ação entre amigos. Ou seja, cada um que vem aqui, ele é devidamente treinado pela Vale para saber o que ele vai falar aqui, o que ele não vai falar aqui, o que ele vai esconder, o que ele vai ocultar, o que ele vai omitir. Existe um treinamento digno de Harvard. Treinamento com pessoas menos qualificadas do que o senhor Gerde, no que tange a sabedoria, né? Porque ele é um homem culto, preparado, né? Essas pessoas ficam às vezes 2 dias em treinamento. Ele não, ele precisa de poucas horas. Porque é isso que está acontecendo aqui. Agora, que chegaremos ao que a sociedade brasileira quer, chegaremos, porque o próprio senhor Gerde acha que haverá um resultado final dessa investigação, e o senhor até admitiu que haverá, consequentemente, depois dessa investigação,
a certeza de que alguém foi culpado. E eu entendo, Vossa Senhoria, o senhor não pode dizer que a sua empresa é culpada, até porque o senhor recebe dela um baita salário até hoje. O senhor não vai fazer isso com a sua família, né? Sua família não vai falar, pai, o senhor vai deixar esse salário, vai dizer que a Vale é culpada? Mas que cada vez mais a Vale se incrimina, eu não tenho dúvida, senhor relator. Sim. Não tenho dúvida. Cada vez mais ela se incrimina nessa CPI. E cada vez mais, cada convidado que vem aqui se incrimina cada vez mais, mesmo não querendo provas contra si próprios, eles se incriminam cada vez mais. Tenham a certeza disso, os senhores e as senhoras que estão vindo aqui. E não havendo mais uma colocação? Não. Não havendo nada mais a tratar, eu não posso agradecer ao que o senhor falou aqui, porque, na minha opinião, o senhor não colaborou com nada nessa CPI, né? Desculpe a expressão, lá na Alemanha não tem essa expressão, o senhor foi aqui um bagre ensaboado, né? E em português, o senhor aqui se comportou de forma zania, né? Então, mas eu agradeço a sua presença, mesmo tendo habeas corpus, o senhor falou, o senhor não ficou calado, como um diretor aqui, Makoto, fez com a gente, mas só queria que o senhor colaborasse mais. É a minha opinião, o senhor tem direito de ter a sua, e eu declaro encerrada esta 6ª reunião da CPI de Brumadinho, e agradeço a todas as pessoas, senhoras e senhores presentes aqui nesta reunião. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Agora, 1h53 da tarde, estamos aqui ao vivo do Gabinete 16 em Brasília. Eu gostaria de convidar o senador Jorge Cajuru para fazer uma comunicação para vocês. Tudo bom, Diana? Boa tarde. Diana Lins. Senhoras e senhores, brasileiros do país e fora do país, goianos e goianas jovens, meus únicos patrões, é para dizer que aquilo que eu faço toda quinta-feira, e que você aqui acompanha, sim, das 4 da tarde até as 6 da tarde, por 2 horas, toda quinta-feira. É a primeira vez que isso ocorre na história do Senado Federal da República. Um senador que dá o seu telefone celular pessoal para que vocês, de qualquer lugar do Brasil ou fora do país, como aconteceu na quinta-feira passada com um brasileiro que mora na Irlanda. Lembra? Lembro. Então eu fico à disposição para conversar, para ouvir sugestão, crítica, enfim, o que quiserem falar comigo como empregado público que sou de vocês, meus únicos patrões. No meu telefone celular pessoal, que aí está em legenda, é 0 operadora 61 998 83 11 03. Este é o número em que eu só atendo das 4 às 6 da tarde e transmito ao vivo, conversando com vocês pelo telefone durante essas 2 horas. Eu peço a compreensão de um limite de 3 minutos o papo, porque tem muita gente que fica sem conversar. Na semana passada foram mais de 1.216 pessoas que tiveram a ligação perdida. Porque você liga, eu estou com outra pessoa, aí de repente a pessoa não tem a paciência de ligar de novo. Então vamos estabelecer um prazo de 3 minutos para aumentar sempre o número de pessoas querendo conversar aqui no Gabinete 16 por telefone comigo. Então até às 4 da tarde, ao dispor de vocês, até às 6 pelo telefone, e a Diana Lins conclui esta edição, a primeira do telejornal A Voz do Senado. Eu sei que algumas pessoas, inclusive Vossa Excelência, enquanto eu questionava o segundo homem mais forte da criminosa empresa Vale, por 310 mortes, vidas humanas, naquele crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, até assessores meus acharam, e uma assessora que estava lá com o Roberto, de outro senador, ele está sendo muito agressivo. Não é agressivo, gente. É que eu não sou hipócrita. Eu estou diante de um criminoso, cínico, responsável por um crime. 310 pessoas morreram ali na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. E vocês querem que eu trate-o como um padre? Como um pastor? Como um franciscano? Não dá. Você tem que ser duro, implacável, perguntar, né, de forma dura. E quando terminei, diferente inclusive do senador Carlos Viana, que é o relator,
que deu a mão para ele, que brincou com ele, eu nem a mão dei para ele. Eu virei as costas e fui embora para o plenário trabalhar. Entendeu? Eu não tenho nada. Ali a relação minha com ele é o quê? É de senador, questionador, integrante da CPI de Brumadinho, cuja hoje a sessão sexta eu fui o presidente dela, na ausência da senadora Rose de Freitas, e eu tinha que me comportar assim. Ou vocês não concordam? Comentem à vontade na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás. Não é ser mal educado, é ser duro. E às vezes, diante de tanto cinismo, né, por parte dos que estão vindo aqui, convocados, este recebe uma fortuna. Ele não quis declarar o salário dele. Sabe qual é o salário dele? Não, eu sei, ideia. descobri. Chuta. Nossa. Não tem 1.200.000 reais por mês. Por mês? Por mês. Ele é o segundo homem. Hoje ele é o primeiro, porque o outro foi afastado. Ele está afastado, mas ele é funcionário estatutário. Então ele continua recebendo da Vale. Você acha que ele vem aqui na CPI para dedurar a Vale, para culpar a Vale, para culpar um colega dele? É evidente que não. Tem advogado que cobra 5 milhões para defendê-lo, quem paga é a Vale. Então é uma ação entre amigos o que está acontecendo aqui na CPI de Brumadinho. Concorda, Alberto? Uma ação entre amigos. Eles chegam e nos tratam como palhaços. Respondem do jeito que eles querem e não respondem nada. Entendeu? Então você não tem como ser educado. Repito, eu não estou diante de uma freira. Né? Então tem que ser assim. Desculpe, Vossa Excelência, que achou que eu fui muito duro. Você está certo. Segue aí para concluir o telejornal Diana Lins. Agradecidíssimo. Nós gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos aqui no Gabinete 16 todos os dias. Obrigada ao Lauri Dallagnol, de Curitiba, ao Paulo Martins, de Barbacena e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente, o telefone DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje, às 6h30 da tarde, com Renata Dário e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã, às 1h30. Agradecidíssima!